Olá pessoal, estamos gravando nossa segunda aula sobre fundamentos filosóficos relacionados à geografia. Quem ainda não assistiu à primeira aula, está disponível no canal do YouTube. Nela nós discutimos assuntos relacionados à antiguidade e à antiguidade clássica, onde apresentamos filósofos e seus respectivos pensamentos da época e que estes pensamentos ainda refletem até os nossos dias. Citamos na aula anterior pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, dentre outros. E para nós, na questão da disciplina de geografia, vemos ali um destaque que é Anaximandro de Mileto, que foi o responsável aí por desenvolver a primeira representação de mapa que conhecemos, que é o mapa TO, muito utilizado na era medieval, uma idade que nós vamos estar estudando nesta aula, ok? A Idade Média ela é caracterizada por muitas transformações que refletiu na mudança de pensamento, na mudança de reflexão, tanto economicamente, politicamente e social, ok? A Idade Média ela compreende um longo período de tempo. Como vimos, na filosofia, nós não trabalhamos o tempo com exatidão. Nós vamos trabalhar aspectos históricos. Logo, sempre vamos estar nos referendando a eras antiga, antiguidade clássica, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando sobre a Idade Média. A Idade Média ela iniciou-se por volta de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. E esse período só vai se encerrar com a queda de Constantinopla, que é a queda do Império Romano do Oriente. Esse espaço de tempo ele é considerado ali por volta de 1000 anos, se formos tentar ali especificar um tempo exato, onde inicia-se ali por volta do século IV, século V e vai até o século XV, século XVI, onde ocorreu a transição da Idade Média para o período denominado como Idade Moderna. Por ser um longo período, a Idade Média, ela ficou dividida em dois períodos. Um que compreende os primeiros séculos, que são aí do século V ao século X, que é o período da Alta Idade Média, e o período da Baixa Idade Média, que representa o século XI ao século XV, XVI, onde ocorre ali várias transformações, vários movimentos importantes, dos quais nós vamos estar analisando durante esta aula, tudo bem? Com relação à Alta Idade Média, é um termo utilizado pelos historiadores para referir-se a um período específico da Idade Média, como anteriormente eu informei. Nele, a Europa Ocidental passou por inúmeras transformações, devido à desagregação do Império Romano do Ocidente e o estabelecimento dos povos germânicos. Neste período da Alta Idade Média, a filosofia ficou conhecida como patrística, pelo fato de ter sido desenvolvida por padres e teólogos da Igreja. Estes foram chamados de pais da Igreja. Aqui neste período que estamos trabalhando, vamos estar fazendo destaque a um filósofo que tem grande representatividade até os dias atuais, que é o Agostinho de Hipona,
ou comumente chamado Santo Agostinho. Ele foi um filósofo da Idade Média, cujo trabalho ajudou a fundar as bases da filosofia adotada pela Igreja Católica, bem como ele foi responsável por levantar questões que influenciaram toda a história posterior da filosofia. Santo Agostinho, ele surgiu como um reformulador da filosofia patrística, aquela praticada nos primeiros séculos do cristianismo. Ele explorava temas que iam além das questões do platonismo cristão, corrente filosófica mais popular nos primeiros anos da patrística. Destacamos também pensamentos recorrentes de Agostinho, onde ele dizia o seguinte: a medida do amor é amar sem medida. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Observe que neste período ocorre a exaltação da fé e condenação do prazer. Já o período classificado como Baixa Idade Média, como vimos, ele representa ali os anos finais da Idade Média, entre os séculos 11 e 15 e 16. Nesse período houve grandes movimentos, e grandes mudanças por toda a Europa, por conta de avanços na agricultura e o crescimento urbano e populacional. Foi o período onde o feudalismo atingiu seu auge, assim como ocorreu também a sua decadência. Para a filosofia, como na Alta Idade Média, onde Agostinho obteve seu destaque, aqui o destaque vai para Tomás de Aquino, conhecido como o príncipe da escolástica, período onde se buscou associar a razão aristotélica e platônica com a fé. Então, em contrapartida com o período anterior, onde estava associado a um pensamento patrístico, aqui é um momento onde entra a questão da escolástica aqui, onde Tomás de Aquino busca fazer a associação entre a fé e a razão. Ele foi um dos principais filósofos desse final de período que caracterizamos aí a Baixa Idade Média. Outro aspecto importante que vamos destacar e que faz parte da transição da Idade Média para a Idade Moderna foi o aparecimento ou ressurgimento do pensamento, que foi denominado como renascimento cultural. Nele, o homem buscou retornar a uma corrente filosófica da antiguidade clássica, o hedonismo. No hedonismo existia a afirmação de que o caminho para a felicidade é através do prazer, o que contrariava totalmente os princípios estabelecidos por meio da fé. Posteriormente à transição, esse pensamento, que ficou caracterizado como renascimento, ele muda para o formato de pensamento iluminista, que será trabalhado dentro da Idade Moderna, ok? Em suma, o que podemos notar é que tanto na Idade Média quanto na Antiguidade houve a superexploração dos trabalhadores, bem como sempre esteve ao domínio de poder alguma classe. E em específico na Idade Média, nós observamos o clero e a nobreza detentores do poder. Porém, esse sistema organizado à época, ele sofreu diversas crises em detrimento da questão da agricultura, que passou por um período de enfraquecimento. O aumento populacional também foi um aspecto para a questão ali da crise do feudalismo, bem como a peste bubônica, que dizimou ali em torno de 30% da população na Europa. Somado a isso, considera-se também as guerras que aconteciam,
que agravavam toda essa situação. Como um exemplo de guerra, nós podemos citar ali a Guerra dos 100 Anos, tá? Que na história ela ficou bem conhecida. Ela representa uma série de conflitos que envolve a França e a Inglaterra devido à sucessão de tronos, tá? Esse conflito durou um período compreendido entre o ano de 1337 e 1453. Além dessas disputas, também ocorriam conflitos internos na disputa pelos reinos. Frente às dificuldades encontradas na Europa, Portugal passou a dedicar-se ao comércio da Península Ibérica, onde obteve acesso às rotas comerciais. Desta forma, Portugal fortaleceu um grupo denominado de burgueses, que se dedicava ao comércio e tinham interesse de se aproximar da nobreza. Ambos tinham o desejo na expansão comercial. Portugal ingressou na navegação, desbravando o Oceano Atlântico. Consequentemente, a Europa descobre as terras conhecidas por Ásia, África e as Américas. Com o descobrimento destas novas terras, iniciou-se um processo de exploração tanto dos recursos naturais como dos povos nativos. Nessa fase da Idade Média, ocorreu a formação de uma estrutura política e econômica diferente. Isso promoveu o enfraquecimento do feudalismo, que até então era predominante, e surgiram os estados nacionais, onde quem governava não era mais o clero, e sim um poder de um nobre. Os estados nacionais, eles tinham por característica, além de ser delimitado por um nobre, possuíam poderio militar e administração territorial centralizada. Os primeiros estados nacionais que foram formados são Portugal e Espanha, e posteriormente à Guerra dos 100 Anos, Inglaterra e França. Tá? Neste momento, nós observamos uma política e uma economia ocorrendo mudanças, onde os poderes, tanto políticos e militares, eram centralizados, consolidando um poder absoluto nos monarcas, onde a burguesia começa a comercializar com a nobreza, e a Europa então apresenta, através dos estados nacionais, uma outra forma ali econômica, que posteriormente chegaria-se ao capitalismo, mas nesse momento foi denominado de mercantilista. O mercantilismo marca o processo de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Por fim, o que vimos até o momento é que no período da Idade Média, o ordenamento social, que era baseado na fé e no uso das terras como prática econômica de subsistência. Encerramos nossa segunda aula sobre fundamentos filosóficos voltada à disciplina de geografia. Espero que todos entenderam e observaram a influência filosófica em nossos dias. Certamente é um dos principais motivos e razão pela qual estudamos filosofia. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que em momento oportuno estarei gravando uma aula específica sobre o que não ficou bem explicado. Da mesma forma, gostando do vídeo, deixe o seu like ou o dislike. Não se esqueça de se inscrever no canal, dando aquela força para disseminarmos o conhecimento para outras pessoas. Nos encontramos na próxima aula, onde discorreremos sobre o início do renascimento cultural.